O programa 125, Programas de Histórias de Jesus, do livro Quando Voltar a Primavera, do Espírito Amélia Rodrigues, de Valdo Pereira Franco, na psicografia, apresentação de Zezé Franco, transmissão da web rádio O Cristo Consolador, um programa simplesmente imperdível, porque a nossa irmã Zezé Franco, que faz a apresentação do programa, faz uma viagem nas narrativas do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Valdo Pereira Franco. Queremos agradecer a sua companhia, lembrando que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui a programação da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e da Web Rádio Estação da Luz de Natal, entre outras matérias espíritas, para que você encontre aqui o acervo que atenda às suas necessidades, do seu lazer, suas pesquisas e seus estudos. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa. Hello! Aqui estamos, mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador, em pleno domingo à tarde. Parece que vai chover, pelo menos meu joelho está avisando que é alguma coisa diferente. Alguma coisa está fora da ordem, entendeu? Como diria Caetano. É no que dá, normoinha, é no que dá passado 16 anos, gente. Quando o corpício que a gente usa para a encarnação passa dos 10 anos, é ruim, né? Ó, pelo que eu estou vendo, a internet está querendo me congelar de novo. Oi, Márcia Oliveira. Se acontecer qualquer problema, relaxa que eu fecho aqui tudo, vou de novo lá no link da sala e entro outra vez, tá bom? Oi, Maria Isabel, tudo bom? Luci Maria, oiê. Esse é o momento oi do programa. Então, para a gente começar bem, que a história hoje é grandinha. Oi, Luísa. Aqui tá trovejando, mas acho que vai ficar no trovejamento só. Como diria o Rodrigo Paraguaçu. Acho que vai ficar só nos emboramentos, não vai para os finalmente, não. Vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus. Gratidão, Senhor, por cada oportunidade de trabalho e de aprendizado que nós possamos aproveitar. Que a luz do Teu amor, Senhor, ilumine nossos passos e nos fortaleça, nos equilibre, nos ajude a desenvolver a coragem necessária para a continuação da nossa caminhada. Cada um de nós tem a sua. E o Teu amor, Mãe Maria, possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados. Que todos nós estamos a caminho, né, Mãe? Nós, Teus filhos do coração, como damos trabalho para você, Mãe. Mas que bom que você nos acolhe toda vez que nós necessitamos de carinho, de consolo, de conforto, e que a gente possa ter sempre em mente o que você falou para os empregados na boda de Caná, depois de haver avisado a Jesus que havia faltado vinho. Fazei tudo aquilo que ele vos mandar. Estamos tentando, Senhor. Tentando não, estamos buscando fazer alguma coisa. Dá-nos a tua bênção, Senhor, e o teu amor, assim como o amor de Mãe Maria possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados presentes. Graças a Deus. Pergunta 1, como você está se sentindo hoje? Hoje serão três perguntas. Pergunta 2, a água está por perto? E pergunta 3, o som está de bom tamanho? Às vezes, quando dá uns ataques de perereca, ainda bem que hoje é domingo, acho que nenhum spam vai me telefonar, né?
O som está de bom tamanho? Eu espero que sim, que eu já vou começar. Ok? Estamos continuando o livro Quando Voltar a Primavera. Esse eu posso mostrar a capa, porque está novinho. Se alguém que eu não conheço ou que esteja assistindo pela primeira vez ou vai assistir mais tarde pela primeira vez, a nossa conversa é muito informal. Estamos em casa. Ah, que bom. Estamos em casa. E hoje, Dona Amélia Rodrigues nos traz a seguinte história que ela intitulou No Crepúsculo, Jesus. A tarde caía debruada em violeta. Os montes, recobertos de vegetação verde pálido, traduziam a adustez da terra difícil de ser trabalhada, quase reflexo do solo dos corações que iriam receber a semente de luz e vida em prol de uma época nova e feliz. Aqueles dias haviam sido repletados de júbilos e expectativas que bailavam em musicalidade festiva na lira dos espíritos. Jamais ocorreram fenômenos que tais e nunca voltariam a suceder. Aqueles homens humildes e desataviados, que jamais saíram dos seus sítios, pareciam embriagados de felicidade ante as circunstâncias dos sucessos recentes. As aragens das bênçãos de que se faziam portadores percorriam a paisagem em todas as direções. Jesus viera ter com eles e lhes modificara os destinos. A sua voz penetrara-os e modificara completamente as estruturas em que se firmavam. Desse modo, seguiam-no, entre deslumbrados e curiosos. Indecifrável para eles, o Rabi era, todavia, fascinante. Sábio, sem ser solene, e nobre, sem qualquer excentricidade, sua palavra impregnava de uma singular magia que modificava os conceitos antigos e reformulava os hábitos ante a fulgência das luzes do reino de Deus, de que se fazia embaixador, ao mesmo tempo, rei. Seguiam-no docemente, sem se darem conta das futuras tarefas que lhes estavam reservadas. Não tinham ideia das excelentes e indimensionais proporções dos cometimentos que os convidariam à gigantesca realização. Tudo eram júbilos e incertezas. Nada inquiriam, de nada sabiam, porém confiavam. Cobriam-lhe as pegadas maquinalmente, seduzidos pelo seu estranho fascínio. Amavam-no, sim, e deixar-se-iam amar, se lhes fosse necessário, já que fora ele a amá-los primeiro, por asseverar que os conhecia desde antes. É certo que o não conheciam anteriormente, por tal razão não entenderam aquele conceito, desde antes. A chuvinha começou. Isto não importava. O essencial era a necessidade da nutrição do amor que os sustentaria por todo o sempre. Pausa para beber água e um suspensezinho. A chuvinha desceu bem. Os antigos, a esta hora, na hora do trovão, das trovoadas, estariam mandando cobrir os espelhos, né? Vamos continuar com a Dona Ivone, é ótimo. Com Dona Amélia. Ainda bem que espírito de luz não brigam com o outro por esses detalhes de nome, né? Vamos lá. O Senhor reuniu os 12. Isso está em Mateus 10, 1 a 33. E fitando-os com inefável doçura, passou às instruções, despertando-os para as responsabilidades graves do futuro. O que deveria ser dito
teria que ser enunciado em compasso de ternura. Nem os atemorizar, nem os iludir. Revelar-lhes o que deveriam ou não fazer. Prognosticou-lhes a finalidade do Evangelho, as responsabilidades que lhes caberia desenvolver, os compromissos a assumir e concretizar. A palavra gentil, repassada de doçura, abria-lhes a visão anterior para os labores que deveriam modificar as estruturas sociológicas da terra e das criaturas. Seriam os portadores da revolução do amor, em que os proletários e infelizes, os fundamente marcados pela dor, os prepotentes e caídos no arrependimento, fruiriam o amparo da esperança e a oportunidade de ascensão, mediante os recursos do sacrifício e da abnegação. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pregai, que está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem cobre nas vossas bolsas, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de calçado, nem de bordão. Digno é o trabalhador do seu salário. Já não são antífonas as preparatórias, é a forte canção entoando deveres. Entreolham-se atônitos os ouvintes em silêncio. A voz prossegue em modulação superior. Em qualquer aldeia ou cidade em que entrardes, indagai quem nela é digno da mensagem, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se ela for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela cidade ou daquela casa, sacudi o pó dos vossos pés. A antevisão do futuro brilha agora nos olhos desmesuradamente abertos dos discípulos, atentos, ouvintes, ansiosos. Logo depois, a apoteose de esperança faz-se uma... Desculpe. O tempo muda, não tem jeito. Eu vou lançar uma hashtag nas redes sociais, hashtag alérgicos univos. Lá no ar. Onde é que eu estava? Aqui. Logo depois, a apoteose de esperança faz-se uma balada de admoestação, e o Senhor se reporta aos problemas a enfrentar e às dificuldades a superar. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Guardai-vos, porém, dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para servir de testemunhos a eles e aos gentios. Quando vos entregarem, não cuideis como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Não sereis vós quem falais, e sim o Espírito do vosso Pai,
a falar por vós. Há uma pausa de alta solenidade. A noite confunde a tarde em despedida. O rabi abre os braços e a voz é uma advertência de dor. Irmãos entregarão à morte seus irmãos. Oi, Soninha. Irmãos entregarão à morte. Ok, Soninha, tá tranquilo. Chuvinha boa, sim, Márcia Oliveira. Vamos lá. Uhum. Isso. Obrigada, Soninha. Não esquecer de dar o like. Obrigada. Estamos juntas, com certeza. Alérgicos univos, já não, Maria Isabel Rodrigues? Vamos lá. O rabi abre os braços e a voz é uma advertência de dor. Irmãos entregarão à morte seus irmãos e pais os seus filhos. Filhos se levantarão contra pais e os farão morrer. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, os perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Há um choque. Os discípulos se descobrem surpresos. No silêncio, porém, que se faz natural, a voz do rabi se levanta num solau pungente. Muitas serão as dores por amor de mim. As interrogações se fazem abafadas, sem coragem de explodir em palavras nítidas. Como entender-se a significação de tão ingente batalha? Separar a família? Dividir os irmãos? Seria isso que o mestre desejou expressar? Pensaram todos. Não me compreenderão os homens, nem aqueles a quem amo. Isto porque, para estar comigo, se faz imperioso aborrecer o mundo e suas questiúnculas, suas paixões absorventes. Imprescindível resolver em definitivo o rumo a tomar. Eu sou o caminho difícil, a porta estreita. Já não havia dúvida. O seu era um ministério áspero, aplainar as veredas, reverdecer os campos e dourar a terra com trigo bom em fartura de misericórdia. Somente os que se encorajassem a um esforço sacrificial conseguiriam lograr atingir o clímax dos relevantes deveres. Jesus espraiou os olhos e o casario à distância, representado pelas chamas bruxuleantes através das janelas abertas, nas vasilhas de barro vermelho, nos veladores, em lamparinas débeis, revelou a proximidade da aldeia. Os longes dos tempos acercavam-se. O infinito das horas se tornava finito. O espaço diminuía e uma epopeia de momento eterno estrugiu subitamente. Não é o discípulo mais que o seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram ao dono da casa Beelzebu, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que se não venha a descobrir. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o aos eirados. Não temais aos que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Uma nova pausa se fez espontânea. O Rabi faculta que os ditos penetrem em essência a alma dos companheiros. E prossegue. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Os olhos agora se nublam de emoções superiores. Aqueles homens da terra, simples e ignorantes, se destinavam a reformar a terra, a reestruturar o mundo, mais poderosos do que os fortes em trânsito para o fracasso. Os espíritos se lhe submeteriam, pisariam em serpentes sem perigo e prosseguiriam. Fermento de luz converteria a sombra das dores humanas em via láctea de esperanças, deixando um rastro de prata a indicar os sublimes rumos. Não terminou ainda a mensagem, que não voltará a ser repetida, sem embargo, deverá ser vivida a partir dali. Não vim trazer paz à terra, porém a espada, exclama com rigor. Quem ama seu pai ou sua mãe, seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que acha a sua vida, perdê-la-á, mas o que a perder por minha causa, achá-la-á. Foi anunciada a estratégia. Nem tudo, porém, serão dores. As recompensas régias são apresentadas. Aquele que vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe àquele que me enviou. Quem recebe um profeta ou um justo, por ser profeta ou justo, receberá a recompensa reservada ao profeta ou ao justo. Aquele que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. O Rabi sorri, tranquilo. Há uma doce quietação em a natureza. E assim tem sido. Sucedem-se os tempos e os ceareiros, não obstante poucos, surgem e renascem, multiplicam-se e se desdobram em todas as direções, clareando de madrugadas as espessas meias noites da desesperação. O silêncio dos que se fazem mártires prepara a sinfonia das orquestrações que se levantarão esfuziantes. Transitam uns anônimos, outros invejados, diversos incompreendidos, malsinados outros mais, nas áreas difíceis da ciência, da cultura, da arte, da política nobre, da civilização, construindo o porvir que já se fixa em alicerces de atualidade. Passaram os primeiros chamados, e todos, à exceção de João, provaram o testemunho áspero do sacrifício da vida no martírio. Vieram outros que adubaram as arenas odientas da governança transitória com o sangue da própria vida, ou iluminaram as noites transformados em achotes vivos, eles que eram estrelas luminescentes. Através dos tempos, Jesus lhes há constituído o zênite e o nadir da vida, modelo e guia, a estimulá-los e vitalizá-los sem cessar. Até hoje e até agora, prossegue sendo assim. Todavia, neste crepúsculo de civilização, perdão,
Jesus reúne os seus discípulos enquanto a tarde cai em debruns violáceos e fala-lhes do amanhã ditoso, que se estabeleça na terra o primado da fraternidade como pórtico feliz do excelso reino da ventura plena. Entardecia, entardece, do crepúsculo, Jesus. Eu acho que o nosso evangelho todo, o evangelho segundo o Espiritismo, cabe nessa história, né? Muita coisa para a gente pensar. Eu só tenho mais meia hora para falar algumas coisas. Não vai dar para falar tudo em cima do que Dona Amélia trouxe para nós, as palavras de Jesus, que todos nós já conhecemos essas palavras, né? E que Kardec explica magnificamente bem no Evangelho, e que eu vou pegar algumas delas, junto com o Evangelho, junto com Emmanuel, para a gente raciocinar. E de saída... Peraí, deixa eu me organizar aqui, gente. Me organizei. Opa, ainda não, peraí. Agora sim. É que eu tenho um discreto caderno onde eu vou anotando as coisas. E aí tem horas que é meio complicado aqui. Vamos lá. E já começa, né, Dona Amélia nos lembrando a cor do céu daquela área que é lindíssima. Tanto que estava... Imagina que você olha para o céu e o céu está violeta. E ela nos fala dos montes, a terra difícil, quase reflexo do solo nos corações. Isso nos remete a o semeador que saiu a semear. Primeiro, pedra, né? Depois caiu ao longo do caminho, vieram os pássaros a comeram. Depois ela germinou, mas como o solo não tinha profundidade, ela morreu. E depois um solo fértil e tal, né? Somos nós. Como é que anda o nosso coração, hein? Nós já paramos para pensar que tipo de solo é o nosso coração? Pois é. E aí, Dona Amélia nos lembra que jamais ocorreram fenômenos que tais e jamais voltariam a suceder. E aí, é aquilo que Jesus fazia. Jesus em pessoa ia lá e pronto. Né? Os ensinamentos, as curas, tudo. E se a gente, já que a doutrina espírita é o consolador prometido por ele, no início também houveram muitos fenômenos que eram para chamar a nossa atenção. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Hello! E foram os próprios espíritos que vieram, né? Mas só que o objetivo era muito maior. Aí, lá no capítulo 8, Vianney Curadas, em Paris, 1863, Instruções dos Espíritos, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, porque ele vinha, e através de um médium, ele conseguia curar algumas doenças. E apareceu uma pessoa cega, né? Contando que ele fosse curar essa pessoa. E aí diz assim: meus bons amigos, para quem me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus!
Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. Todas as curas que pude realizar e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e, quem sabe, a cura que timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Então, o Vianney deixa bem claro, eu não posso fazer nada sem que Deus permita. Os fenômenos da materialização e tal. Existe ainda, em um lugar chamado Frei Luís, sessões de materialização, que foram importantíssimas no início da doutrina, porque foram tiradas até fotos de espíritos por cientistas eméritos. Importantíssimo. Agora já não tanto. Então, muitas coisas foram deixando de acontecer. Porque o que tinha importância eram os ensinamentos, né? E aí, Dona Amélia nos fala assim: seguiam-no entre deslumbrados e curiosos, os discípulos, não, os 12 lá. Alguém se lembra qual era o próprio estado interior da primeira vez que você ouviu falar de Jesus? Como é que você se sentiu? Curioso? Curiosa? Deslumbrado? Deslumbrada? E a primeira vez que você assistiu uma sessão ou ouviu uma palestra? A mesma coisa? Ainda se sente assim? Continuando, quando ela fala assim, quando ela coloca como era Jesus, sábio sem ser solene, nobre sem qualquer excentricidade, sua palavra impregnava de uma singular magia que modificava os conceitos antigos e reformulava os hábitos ante a fulgência das luzes do reino de Deus. E aí tem uma pergunta conhecidíssima no Livro dos Espíritos, que é 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Ponto. E lá na escala espírita, que é para nós encarnados e os desencarnados também, na primeira ordem, os espíritos puros, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Classe única. Percorreram todos os graus da escala, agora gozam de inalterável felicidade, comando a todos os espíritos que lhes são inferiores, mensageiros, os ministros de Deus, e por aí vai. Jesus. E mesmo assim, isso é pouco para defini-lo. E vamos continuando. Mais à frente, ela nos fala assim: amavam-no, sim, e deixar-se-iam amar se lhes fosse necessário, já que fora ele a amá-los primeiro, por asseverar que os conhecia desde antes. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aí, bola, já não botei o capítulo. Eu acho já.
Os Trabalhadores da Última Hora, capítulo 20. Isso. O item 2. No último parágrafo, Constantino, espírito protetor em Bordeaux, 1863. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que nela quisesseis entrar. Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Vamos continuar com Dona Amélia. Quando Jesus começa a falar sobre o que aí acontecia com eles, os labores que eles tinham que fazer, né? Eles tinham que levar tudo que eles estavam aprendendo, ouvindo, ensinando para as criaturas. E nós? A palavra gentil, repassada de doçura, abria-lhes a visão anterior para os labores que deveriam modificar as estruturas sociológicas da Terra e das criaturas. Seriam os portadores da revolução do amor. E nós? O que a gente anda carregando por aí? O que a gente anda falando para as pessoas? Que mensagem a gente está passando para as pessoas nas redes sociais? No livro Fonte Viva, capa velhinha, lição 2. Modo de fazer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses 2:5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quantos fizeram. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. E Emmanuel nos lembra que da carpintaria de Nazaré à cruz, Jesus passa fazendo bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Continuando com Dona Amélia. Jesus passa a orientar o que fazer. Todas essas frases, ide a ovelha perdida da casa de Israel, curar os enfermos, de graça recebeste, de graça dai, nada de cobrar da doutrina espírita, nada é cobrado, nem agradecimento a gente deve esperar, nada é nada. Não existe mais ou menos nada, meio nada, 250 de nada. É nada. Tá? E que, conforme a gente está assim, vou fazer o bem, mas está faltando isso, está faltando aquilo, e de repente começa a aparecer
que a gente está precisando para passar para outras pessoas? Uma caravana. Uma vez Chico Xavier estava sem uma comida para dar. E aí? Aquele povo todo esperando. De repente apareceu um caminhão lotado. É aqui que estou falando, tá? Ah, tá. Desculpa a demora, é que eu me perdi ali embaixo, mas mandar entregar isso aqui para o senhor. É um caminhão lotado de mantimento. E nós, às vezes, estamos na caravana, fazendo uma caravana, um serviço do bem. Está faltando isso, está faltando aquilo, daqui a pouco, pim, tim, 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 começa a aparecer. Não aparece? Pois é. Vamos ver aqui. Eu vos envio como ovelhas. Deixa eu ver aqui. Então, Jesus continua orientando o que fazer, né? Digno ao trabalhador do seu salário, em qualquer aldeia, ficar até, né? Se eu te receber, ok. Dá meia volta, deseja paz. Oi, Alessandra, tudo bem? Dá meia volta e foi. Já fiz o que eu tinha que fazer, até logo. Tudo bem. Prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Aí falo que ia acontecer diretamente com, e aconteceu com os discípulos, né? A intuição que eles iriam receber para falar o que tiver que falar. Né? E aí, Emmanuel, mais à frente, deixa eu ver se tem mais algum pedaço aqui. Uhum, uhum, uhum. Primeiro, vamos aqui em Emmanuel. Fonte Viva, lição 17. Cristo e nós. Vou ter que resumir. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. O trecho, a lição é Cristo em nós, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Atos 9, 10. Desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumento de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Né? E Emmanuel vai pensando, ide pregai, este vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. E aí tem um trecho que Dona Amélia fala em antífona. A antífona é um versículo que se diz ou se entoa antes de um salmo ou de um cântico religioso e depois se canta inteiro, se repete alternadamente. E mais à frente, Jesus fala, muitas serão as dores por amor de mim. Aí a gente pergunta assim, é fácil seguir Jesus através dos postulados espíritas? Leva a cama para o centro, dorme lá, tá ficando fanático, vai ficar maluco. Né? Pois é. Sobre um caso, a filha é uma excelente filha, mas os pais, sabe, menosprezam a opção religiosa dela, ela, porque por ela ser espírita. Enfim, vamos lá. E isso, essa frase, Dona Amélia diz que se levantou num solau pungente. Solau era um tipo de música antiga, tanto a melodia quanto as letras eram tristes. E essa frase, né? E ele continua: não me compreenderão os homens, nem aqueles a quem amo. A gente já consegue compreender Jesus? Continua com Dona Amélia.
quando ele fala dos discípulos, que o discípulo não é maior que o seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. E aí, de novo, Emmanuel nos fala, página 135, numa lição intitulada Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E Emmanuel nos alerta. Se buscamos a sublimação com o Cristo, olha a condicional, se ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Tem que resumir, porque não vai dar tempo de falar tudo. E quando ele fala que não vim trazer a paz, mas a espada, quem ama seu pai ou a sua mãe, seu filho ou sua filha, amado que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. O que acha sua vida, perdê-la-á, mas o que a perder por mim, por minha causa, achá-la-á. Espero que dê tempo de ler essa lição, que é para todos nós, aqui do Fonte Viva, a lição 58. Não, isso não. Perdão. Lição 70. 58 foi o que eu acabei de ler. 70. A mensagem é um pouquinho grande, mas me permitam ler toda. Solidão. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Mateus 27, 23. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo? Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhe descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. E era Jesus.
Mais à frente, ela nos fala que haveriam recompensas. Qual é a recompensa que nós podemos esperar? Paz, felicidade, tranquilidade, evolução, iluminação. O reino de Deus dentro de nós. Isso, né? A recompensa. Mesmo por um copo d'água dado a alguns, né? Algum pequenino, como ele fala, em nome de Jesus, em nome dele. Isso é recompensado. Dona Maria Dolores tem final de um poema que diz assim: qualquer migalha do bem, ou no bem, na terra e no mais além, é bênção do amor de Deus. Vamos continuando. Só faltam 10 minutos. E os ceareiros, né? Como Dona Amélia Rodrigues nos fala, sucedem-se os tempos e os ceareiros, não obstante poucos, surgem e renascem, multiplicam-se e se desdobram em todas as direções, clareando de madrugadas as espessas meia-noites das desesperações. Transitam uns anônimos, outros invejados, diversos incompreendidos, malsinados outros mais, nas áreas difíceis da ciência, da cultura, da arte, da política nobre, da civilização, construindo porvir que já se fixa em alicerces de atualidade. Todos os discípulos passaram, né, provaram o testemunho, vieram outros que foram tochas vivas, os animais selvagens comeram, tudo para preparar o caminho para que a boa nova se difundisse. Né? E aí, apenas trechos da lição 57, apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, não nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios 4:9. E Emmanuel diz que o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. São os condutores do espírito em todas as grandes causas da humanidade. São instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interfere na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. E ela diz que Jesus é o zênite e o nadir. Zênite é o ponto mais alto que se pode alcançar, e nadir é o ponto mais baixo, como se fosse na direção de Jesus, é para nós, a direção está na direção do céu e da terra. Né? Então, faltam 6 minutinhos. Para encerrar, um poema que eu já li de Dona Maria Dolores, mas eu acho que vale muito a pena, do livro Mãos Marcadas.
Vale muito a pena. Aí eu leio o poema e emendo na prece, que só faltam 5 minutos, ok? E é uma prece em forma de poema que diz assim, que diz assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanto à ilusão, quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo à semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma réstia de paz. Que eu seja alguém sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto ao que me enlei. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodei, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto da ilusão, convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. E gratidão, Senhor. Gratidão por cada oportunidade de trabalho, de aprendizado, que a tua misericórdia nos concede a todos, encarnados e desencarnados. E recebe, Senhor, colocamos aos teus pés qualquer migalha do bem que já tenhamos conseguido realizar. Gratidão, Senhor Jesus, pelo muito que nós recebemos, que nós consigamos seguir os teus passos. Que Mãe Maria nos envolva em sua paz e em sua luz, a encarnados e desencarnados presentes, nos dando as mãos para a nossa caminhada no rumo de teu filho, minha mãe. Que a paz esteja com todos nós, encarnados e desencarnados presentes, agora e sempre, graças a Deus. Faltam 2 minutinhos, então, até domingo. Gratidão por ter estado aqui comigo. Essa fala é minha, Márcia. Vamos trabalhar? Não importa a quantidade. Ser um traço de Jesus a cada dia. Vamos trabalhar no bem? Fiquemos com o trabalho com Jesus. Tchau.